Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Maya 1111. Para os que estão chegando aqui, um, sejam muito bem-vindos. Esse é o terceiro insight. Se você não leu, não ouviu os outros dois, volta lá para escutar antes de continuar nesse aqui. Então, lembrando que o primeiro insight é sincronicidades, o segundo fala um pouquinho da história do desenvolvimento da consciência, e agora são questões energéticas. Então, esse capítulo vai se passar em um local que chama Lodge, Vicente Lodge. Esse lugar, ele pertenceu à igreja hispano-católica. E o Will, que estava com James, né? Ele conhecia o dono desse o novo dono desse local. No livro ele é utilizado, né, para negócios e conferências científicas. E é de muito interesse de quem acredita no manuscrito. Então, James ficou maravilhado com o lugar. Ele é rico em gramas, orquídeas, enfim, ele é bem natural e conservado, né? Tem florestas, jardins, um lugar botânico. E enquanto Will foi ajeitar as acomodações deles, ele deixou James sozinho, propositalmente. Então, ele andando no local, ele começou, né, a se distrair, né? E uma mulher veio. Essa mulher tem o nome de Sarah. E enquanto ela mostrava o lugar para ele, ela começa a falar do terceiro insight para ele. Então ela fala: o terceiro insight descreve um novo entendimento do mundo físico. Diz que os humanos irão perceber que é formado por um tipo de energia. O Lodge se tornou um lugar para aqueles cientistas interessados em estudar e falar sobre esse fenômeno. Esses cientistas pensam que essa energia é real? James pergunta. Sarah responde somente a alguns. Você é cientista? Sim, eu ensino na faculdade de Maine. Então por que alguns cientistas estão discordando de você? Você tem que entender a história da ciência. Então vamos pensar no segundo insight por um momento. Depois da queda medieval, nós nos tornamos cientes que vivemos em um universo desconhecido. Para entender desse universo, nós sabíamos que tínhamos que nos separar da superstição. Para isso, nós cientistas assumimos atitudes conhecidas como duvidoso, né, de questionar, para demandar evidência sólida por qualquer asserção, qualquer questão sobre o mundo, como o mundo funciona. Nessa questão eu comecei a perceber o seguinte: pode-se dizer que essa mudança que ocorreu virou um trauma social coletivo. Por quê? E eu penso que você acredita a vida inteira numa coisa e de repente essa coisa não é real, não é como você pensava que era, se torna um trauma, né? Então, acredito que essa posição do ser humano, de muitos seres humanos que eu já vi por aí, que fala assim, não, só existe a ciência, não existe esse outro lado, esse negócio é superstição, e enquanto não houver evidência eu não acredito. Mas se você for olhar a ciência em si, você vê o quê? Que um dia eles falam que ovo é bom, no dia seguinte não é. Então assim, também é mutável. A ciência é mutável. A ciência, ela é exata, mas ela é mutável. Então quem me garante que não existe o lado de superstição, que também precisava de uma mudança, né, de pensamento, que talvez a mente precisava daquele pensamento até aquele momento, mas que aquilo se tornou de uma tal forma um trauma que hoje a gente resiste
a qualquer tipo de informação nova. Que de certa forma, esse apego à ciência é uma resistência, entendeu? Então é um trauma coletivo da qual a gente precisa de abrir a mente, porque se você não abre a mente para novos conhecimentos, você fecha ali um mural entre você e o conhecimento, né? Então, abrir a mente para qualquer tipo de conhecimento, não só de validação física. Então, vamos ver o que mais que ela vai falar. Então, antes de acreditarmos em qualquer coisa, queremos evidência, exatamente o que eu acabei de falar. Algo que podemos ver e ou pegar com as mãos. Qualquer ideia que não for fisicamente comprovado, nós rejeitamos. Essa atitude nos serviu bem com alguns fenômenos da natureza, como objetos, pedras e corpos, árvores, que todos percebem, não importa o que seja, o quão duvidoso você seja. Você tá ali vendo que existe o objeto, então assim, é como se a sua mente validasse aquilo. Para descobrir por que o mundo funciona do jeito que funciona. Nós concluímos que tudo que ocorre na natureza vai de acordo com algumas leis naturais e que cada evento tem um direto impacto no físico e sempre por uma causa compreensível. Veja bem, em tantas maneiras, cientistas não têm sido diferentes. Nós decidimos, como tantos, entender este lugar. A ideia não foi criar um entendimento do universo que parecesse salvo e manejável, e o fato de duvidar nos manteve focado em problemas concretos que fizesse com que a nossa existência parecesse mais segura. Com essa atitude, a ciência sistematicamente nos removeu da incerteza esotérica deste mundo. Nós concluímos, seguindo o pensamento de Isaac Newton, que o universo sempre operou numa maneira premeditável como uma enorme máquina, porque por um longo período era só o que poderia ser provado. Eventos que aconteceram simultaneamente com outros eventos, conhecidos como sincronicidades, não têm relação casual um com o outro e foi considerado coincidência. Então, duas investigações ocorreram e abriu nossos olhos para os mistérios do universo. Tanto tem sido escrito por várias décadas sobre a evolução da física, mas a mudança vem de dois descobrimentos. Um vem da física quântica e outros pelas descobertas de Albert Einstein. Todo o trabalho de vida de Einstein foi mostrar que o que percebemos como uma matéria sólida é praticamente um espaço vazio com uma energia padronizada circulando nele. Isso nos inclui. E o que a física quântica nos tem mostrado é que quando olhamos esses padrões a uma escala menor, resultados surpreendentes podemos ver. Experimentos nos têm revelado que quando você parte pequenos pedaços do aspecto dessa energia, o que chamamos de partícula elementar, e tenta observar como eles operam, o ato de observação altera os resultados, como que esses pequenas partículas são influenciadas pela observação do que o observador deseja ver. Esse é um experimento, o nome dele é entrelaçamento quântico. Se vocês tiverem interesse, eu posso até deixar um link de uma pessoa que explica esse entrelaçamento quântico. Isso é verdade mesmo, que partículas devem aparecer em lugares que não poderiam ir, dadas as leis do universo como os conhecemos. Dois lugares ao mesmo tempo, para frente e para trás no tempo, esse tipo de coisa. Em outras palavras, a base das coisas do universo é em ser essência, pura energia que é flexível às intenções e expectativas humanas, em um jeito que desafia nosso mecanismo, modelo do universo, embora nossa expectativa em si cause nossa energia de atravessar o mundo e afetar os sistemas energéticos, o que o terceiro insight nos leva a crer. Sarah teve que sair nesse momento
para conversar com uma pessoa e deixou o manual com ele. Aí ele deu uma olhadinha e aí o manuscrito diz: a percepção humana dessa energia começa com uma supersensibilidade à beleza. Daí Sarah volta e explica para ele: a percepção da beleza é como que um parâmetro dizendo a nós como estamos perto de perceber essa energia. Quando você observa essa energia, você realiza a beleza. As coisas que percebemos como bonito podem ser diferentes, mas as reais características que descrevemos ser bonitos podem ser similares. Como algo que nos chama atenção como bonito requer presença. Você vai olhar a forma, cores, você vai dar sua total atenção àquela coisa. Eu pus aqui assim uma coisa que eu tava pensando. Algo que percebemos como bonito e não algo que apenas descrevemos. É aquilo que você sente como bonito, né? Eu posso dizer que uma planta é bonita, mas sem realmente olhá-la. Se eu paro e observo e sinto sua beleza, sua participação no universo, o quanto aquilo, por mais que eu não entenda, é bonito em si, você começa a tatear essa energia da qual ela fala. Então o próximo passo seria ver a energia. Daí James ficou perplexo, né? E aí nesse momento chegou uns amigos de Sarah e ela se apresentou. Tinha 3 homens e uma mulher. Marjorie, biologista. Essa Marjorie é importante na história. O que vocês estão pesquisando? E daí ela comentou sobre o manuscrito e disse, apontando para a planta: tentamos olhá-las como um sistema energético e tudo que precisa e tudo de que precisam para florescer, como terras, nutriente, hidratação, luz. O que encontramos é que um ecossistema em volta é um sistema, um organismo, e cada parte saudável impacta o todo. O ponto básico é que uma vez que começamos a pensar sobre os relacionamentos energéticos em volta da planta, começamos a ver resultados incríveis. As plantas em nosso estudo não foram particularmente grandes, mas sim de acordo com a critério nutricional. Como foi medido? Bom, eles contêm mais proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais, mas não é o mais incrível. Descobrimos que as plantas tiveram mais direção e atenção humana, sim, foram os mais potentes. Que tipo de atenção? Você sabe, brincando em volta delas, checando-as todos os dias, esse tipo de coisa. Nós fizemos um experimento com controle. Um grupo dava atenção e outro não. E o que já achamos, confirmamos. E mais, nós expandimos o conceito e tivemos um pesquisador que não só deu atenção a eles, mas mentalmente pediu para que crescessem mais forte. A pessoa realmente sentou e ficou com sua total atenção e preocupação. E aí, eles cresceram significativamente. Então, focando a sua atenção, essas plantas deu algo que aumentou a energia nos humanos em retorno quando eles comeram? Não sabemos ainda. Então, eles estão pesquisando para saber se isso é real, que quando a gente projeta essa energia para a planta, se a gente vai conseguir essa energia de volta. Para mim, a resposta é sim, mas no livro não fala. Nesse momento ele teve uma atração física, ele começou a prestar muita atenção na Marjorie e começou a ter sentimentos por ela, assim, começou a falar, nossa, ela é bonita, ela tem isso, ela tem aquilo, e ele começou a sentir uma atração física. E aí nessa hora ela ficou sem graça e pediu para ir para outro lugar. Sarah, então, aí depois ele encontra com a Sarah e Sarah comenta que percebeu que ele teve essa atração. E ele falou assim, mas como? Aí ela fala, na energia em volta do seu corpo mudou. Quando uma pessoa tem pensamentos sexuais e a onda energética vai para outra pessoa. Agora está na hora das projeções energéticas lá no local. Bom, ela mostra como são as projeções, né? Então na hora tem 4 homens, jovens estudantes, e eles tem uma área de milho e tem umas plantas. E aí eles ficam sentados nas extremidades e focando
nas plantas. E aí Sarah pergunta se ele estava vendo algo. Ele diz que não. Ela fala para ele focar nos espaços entre as pessoas e as plantas. Ele não consegue, ela fala que é porque é a primeira vez que ele faz e aí ela comenta assim, existe 2 períodos do dia que é mais fácil de fazer acontecer, no nascer do dia e no pôr do sol. Então ela convida ele para tentar no dia seguinte. Daí eles se despedem e ele vai jantar e encontra com um professor. Que conversa vai, conversa vem, ele comenta que é importante a energia é vista por quem come na maior parte do tempo vegetais e frutas. E que funciona melhor ainda quando eles comem as plantas potentes que eles mesmos plantam. E aí ele decide no dia lá comer só verdura, né? E aí, bom, ele vai dormir. Aí ele acorda no dia seguinte e vai ao encontro de Sarah. Mas ele encontrou outra pessoa no lugar. Essa pessoa é o Phil, que trabalha para a Universidade de Califórnia. Ele estava estudando por perto e foi lá dar uma descansada. Diz que gosta muito de ir lá. E comenta como as árvores possuindo apenas 500 anos, que está tudo em balanceamento perfeito. Aí, conversa vai, conversa vem, James pergunta, você consegue ver as energias? Ele disse, sim, ensina James como começar. Começa olhando seus dedos, você vá para trás e toque os pontos dos dedos juntos. Deixe o céu de fundo. Agora separa os dedos e olha a área entre eles. No início ele tem dificuldade, mas com a prática ele foi conseguindo. E nessa hora Sarah chega. Daí ela até comenta, meu relógio mental me atrasou, mas agora eu entendo por quê, você tinha que conversar com ele. Então para eles no livro, tudo que acontece, nada é coincidência, tudo é sincronicidade. É como se fosse para acontecer, né? Então ela acha que aquilo tinha que acontecer, aquele fato de que ele tinha que conversar com o Phil, porque o Phil começou a ensinar ele a como ver as energias. Bem, então, e ela conhecia o Phil e comenta que os dois aprenderam a ver as energias juntos. E pede a James para focar na energia entre os dois, e James finalmente, depois de muita tentativa, ele consegue ver. Agora olha a beleza da cena e ele fica admirado, com as curvas e formas. Ele conseguiu concentrar em cada carvalho, não só nas partes, mas no tudo. E fazendo isso, ele aumentou o sentimento de presença, né? Ele começou a praticar muita presença. Vendo eles na sua beleza única, ele avistou com o tempo o diâmetro da energia em volta da planta, ou seja, ele avistou aquele campo energético, né? E daí ela ensina ele a projetar a energia. Enquanto eles estavam fazendo isso, nesse momento passou pessoas nervosas interrompendo eles. Sarah perguntou, quem são essas pessoas? E aí Phil falou, são pessoas que não estão satisfeitas com o que está acontecendo, dessa questão do manuscrito, né? Então, o governo tá contra e tem várias pessoas que também estão, né? E aí James percebeu que não conseguia ver mais, e Sarah comenta desses momentos que te trazem de volta para baixo. Então ele tava num sentimento muito alto, de como ele tava sentindo super bem, mas aquilo fez ele voltar a não ver as energias, né, no caso. Mas é como aprender a andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu, você consegue de novo. Então ele pergunta, vou conseguir novamente? Sarah responde, com certeza, eu nunca escutei sobre ninguém falhando em duplicar a experiência. A gente pesquisou um oftalmologista, inclusive, que veio aqui e ficou todo alegre de ver o campo energético. Ele tem trabalhado com anormalidades, incluindo a cegueira, a determinadas cores, e concluiu que alguns têm receptores preguiçosos. De acordo com ele, você ensina a ver as cores, e com o campo energético é a mesma coisa.
Então você ensina a mente a ver o que ela não está acostumada a ver. Eles comentam de estarem em um lugar de alta concentração de energia e se sentem bem, mais fortes, conseguem pensar claramente e rápido. Então Sarah comenta que os insights que ela tem e como tudo se correlaciona é incrível. No que você está trabalhando? Você lembra que te disse sobre a perplexidade do experimento das partículas, na qual os átomos aparecem onde os cientistas esperam que eles estejam? Sim. Bem, tentamos expandir a ideia com alguns experimentos meus. A que ponto o universo físico como um todo foi criado por uma energia que corresponde às nossas expectativas? A que ponto nossas expectativas criam tudo o que nos acontece? As coincidências, você quer dizer? Sim. Pense sobre esses eventos da sua vida. A velha ideia newtoniana é de que tudo acontece por um acaso. Aquele pode fazer boas decisões e estar preparado, mas todo evento tem sua própria causa independente de sua atitude. Depois das descobertas recentes da física moderna, podemos nos perguntar se o universo é mais dinâmico que isso. Talvez o universo move mecanicamente como uma operação básica, mas que também corresponde à energia mental que nós projetamos. Quero dizer, por que não? Se podemos fazer plantas crescerem, talvez podemos fazer alguns eventos ocorrer rapidamente ou devagar, dependendo de como pensamos. James voltou a ver os campos energéticos e suas cores. Algo chamou a atenção deles e avistaram os cientistas do Peru que pediu por direções. Isso lá no início, quando eles estavam começando a conversar, apareceu cientistas nervosos pedindo por direções. Ele e Sarah chegaram a discutir sobre a validade dos estudos. Isso, ela e os cientistas. Então, eles começaram a realmente discutir, né? E nessa hora, ela perde a... Tipo, se ela fica muito nervosa. Então, enquanto eles discutiam, James viu que estava correndo com o campo energético de ambos. Quando eles estavam discutindo, o campo energético cresceu densamente e enquanto a discussão progredia, o campo energético começara a se misturar. Quando um fez ponto de ganhar a discussão, o campo energético do mesmo criou um movimento que parecia sugar a energia do outro. Parecia um aspirador de pó. Quando o outro retrucou a energia do mesmo, voltou na direção do outro. Nessa dinâmica, ganhar o ponto parecia pegar parte da energia do outro e integrando-a. Neste momento, ele avistara Will. Então, enquanto eles estavam correndo, eles estavam brigando, né? Estavam discutindo. Então, ele viu essa dinâmica energética, ele conseguiu ver essa dinâmica energética ocorrendo entre os dois. E isso vai ser o ponto do nosso quarto insight. Tá, mas nesse momento ele viu o Will e percebeu que era hora de ir embora. Daí, antes de ir, ele agradeceu Sarah pelos conhecimentos e ela acrescentou: não entendemos como, mas ver a energia cresce um tipo de contágio. É tipo um vírus, você vai contagiando. Se você andar com outros, eles poderão ver. Aí ela fala, mostre a alguém. Então, quer dizer, se ele começa a conviver com uma pessoa que não tem costume de ver a energia, ele vai começar a ver. Isso a gente percebe quando uma pessoa que tem um padrão de pensamento começa a conviver com a outra, você percebe que um começa a irradiar o outro. Então, isso já acontece de uma forma mental, né? Que pode ser energética. Enfim, o terceiro insight, então, elabora a beleza natural, descrevendo a percepção na qual humanos vão aprender a observar os campos energéticos. Assim que isso ocorrer, nosso entendimento do universo vai transformar rapidamente. Com o tempo, comeremos mais saudável e nos tornaremos conscientes de lugares que irradiam mais energia. Então ele foi embora, enquanto isso ele estava conversando com o Will. E o Will comenta que ele antes de ir embora, ele encontra com a Marjorie. E aí o Will fica só olhando, tá? E quando ele contou de tudo que aconteceu, ele fala da Marjorie também. E daí o Will pega e fala assim, você não viu ela por um acaso, porque ele viu ela de novo. Você não viu ela por um acaso, vocês ainda têm
coisas talvez a dizer um para o outro. E aí isso intriga ele. E ao mesmo tempo ele fala que o James não ajudou algumas pessoas com conhecimentos. Tipo, ele não... você vai ver que ele vai falar muito isso do James no quarto insight. Que ele não foi aberto, vulnerável, ele não confiou, né? E aí ele começou a falar isso, e aí ele pegou e falou assim: nossa, você me deixou triste agora. Aí ele fala assim que não, que na verdade é porque ele tava deixando um lugar de alta concentração de vibração, e que ele tava se sentindo muito high, como se tivesse drogado. E aí depois que a droga sai do sistema, você, né? Então é mais ou menos isso. Ele sentiu a alta vibração, e enquanto ele estava saindo, ele se sentiu mais depressivo, mais triste. Isso me lembra, né, o caminho das chamas gêmeas. Quem estiver me assistindo e tá no caminho das chamas gêmeas vai entender o que significa isso. Então, e aí o Will fala como, já explicando um pouquinho, assim, que eles estão saindo sobre a competir por energia. E aí isso vai fazer parte do quarto insight. Então é isso, gente. Então, assim, só recapitulando, ele fala sobre a presença. Então, eu não disse ainda, mas a presença, para quem não assistiu o Eckhart Tolle, eu já cheguei a trazer livro dele aqui, mas vou trazer novamente, com algumas experiências a mais que eu tenho, então alguns conhecimentos a mais sobre o que ele fala sobre a presença, né? Então a presença nada mais é do que você dar a sua total atenção, seja para uma criança, seja para uma planta. Eles mostram muita natureza, mas isso funciona de ser humano para ser humano. E quando você dá essa total, eu quero que vocês percebam o seguinte: tentam fazer isso, né? Porque isso é real, isso não é só faz parte desse livro, ele é real. Isso que eles comentam. Então, quando você tiver com alguém dando total atenção, você vai perceber que, como se estivesse no back of the mind, tipo atrás da mente, uma vozinha julgando a pessoa ou fazendo algum tipo de drama. Algum tipo de drama tá ocorrendo dentro de você no momento que você tá interagindo com o ser humano. Isso, além disso, perceba a sua própria energia. Ao mesmo tempo, você vai perceber essa manipulação da qual nós vamos falar no próximo insight. Mas, se você afasta esses pensamentos e você começa a dar total atenção, afastando esses julgamentos, você vai estar praticando a presença. E aí você vai ver a diferença que dá quando você interage com uma pessoa dando total atenção a essa pessoa. Você começa a ver mais sincronicidades, você começa a captar o que ela pensa antes dela falar, enfim, vai acontecendo uma série de atividades psíquicas entre você e aquela pessoa. E aí vocês vão entender melhor quando eu falar aqui sobre o quarto insight. Então vejo vocês no quarto insight. Um beijo para todos vocês.